7 anos tentando passar em medicina e no dia que ela desistiu, ela foi aprovada. Eu tô aqui com a Bruna, ela é fã do cantor Thiaguinho. Isso precisa ser dito, porque se você segue a Bruna no Instagram, você vai saber que ela é fã do Thiaguinho, né? Faz parte do Com certeza. Tá em tudo do Thiaguinho. E, gente, ela já era enfermeira em neonatal, né, Bruna? Isso. Então ela já sabia que era a área dela de atuação, ela já tinha amor pelo cuidado, pela área da saúde. E ela foi aprovada em medicina na faculdade Anhembi, Morumbi, pelo FIES. Isso vai estar na história dela também, ela vai contar sobre isso. E a gente está na torcida para a Bruna virar uma influencer, né, dessa área, de várias áreas. Porque, gente, a história da Bruna é muito inspiradora. Sabe assim, é uma história de perseverança, de garra, de dedicação mesmo. Assim, eu não conheço uma aluna mais empenhada, focada e que nunca desistiu. No final. Pensava em desistir todos os dias, mas Deus é bom, não deixou ela desistir, não. Com certeza. Seja bem-vinda aqui no Obrigada. BelaCast. A gente estava tentando marcar esse encontro aqui várias vezes. De milhões, tá? Porque, nossa senhora. Todo dia. Bruna, vamos marcar? Ah, não, aconteceu alguma coisa. Ah, não, Você vou vai ir pra virar São Paulo. férias. Mas saiu esse encontro. Graças a Deus. Bruna, algo que eu nunca te perguntei, quero te perguntar agora. Como você ficou sabendo do meu curso? E em qual momento, assim, que você viu que você precisava estudar redação e que você decidiu me dar um voto de confiança? Então, o momento, vou começar do princípio. Sim. Que eu percebi que me deu aquele clique que eu precisava fazer uma salinha de redação. Eu demorava muito para escrever. Muito, eu ficava umas 3 horas, eu odiava fazer redação. E era aquela coisa que eu ia jogando pra frente todo dia. Eu falava, amanhã é dia de redação. Mas aí eu falava, não, amanhã não. Vou deixar pra depois. E quando eu escrevi, eu não passava de 700. A minha maior nota, eu lembro até hoje, foi 720 com a corretora do cursinho. E aí passou o primeiro ano do cursinho e eu tirei 720 no Enem. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir passar em medicina, né? Que era uma média muito alta que eu precisava sem ter uma média boa na redação. Tanto em redação quanto matemática. Mas aí eu pensei, vou procurar uma salinha de redação porque eu preciso melhorar. Era o meu ponto fraco, que eu sentia que me desestabilizava mesmo, era redação. E eu gastava muito tempo no Enem. E assim, não dava pra perder nosso tempo com redação. E aí eu comecei a pesquisar e tinha um amigo meu no cursinho, um conhecido, que tinha sido da minha sala, foi aprovado na UFMG, com medicina também. E aí eu falei, vou dar uma olhadinha no curso dessa moça. E ele marcava, às vezes postava alguma coisa e te marcava e aí eu te encontrei. E que esse rapaz é o Ramon. Tem um vídeo dele aqui no canal. Vocês vão reparar, gente, que aqui no BelaCast é uma teia. Fulano que indicou pra fulano, que indicou pra fulano, que indicou pra fulano. Então o Ramon, ele veio por indicação de uma pessoa que ele conheceu nesse cursinho, inclusive, que você estudava. E aí depois do Ramon, vários outros vieram, porque o Ramon era uma pessoa muito conhecida, né, no cursinho que ele fazia. Eu nem lembro, eu acho que na época eu cheguei até a perguntar pra ele, falei, tô querendo fazer uma salinha de redação e tudo, aí ele super indicou, Legal. eu falei, então eu vou. Então era tempo e também a nota. E eu lembro que quando você já estudava comigo, você já escrevia muito rápido, né, que depois de um tempo. Depois de um tempo. Nossa, eu lembro que eu comecei, as minhas primeiras notas eram 600, 700, eu fui lapidando, e eu lembro que no meu primeiro ano que eu fiz salinha com você, eu já conseguia tirar 920. E aí, no Sob Pressão, pelo menos no final, né, das últimas vezes, assim, dos últimos anos, você já demorava 30 minutos pra fazer. Eu lembro das folhas, você colocava 25 minutos. E eu achava que eu ia péssima. Eu escrevia, acho que não fui bem. Sempre. Autoestima de centavos. Falava assim, Bela, esse tema aqui eu fui muito mal. Eu falava, mas por quê? Aí eu falava, mas por quê? Você colocou o assunto central, você colocou o tema, você colocou o repertório. E eu achava que eu tinha ido horrível. Não, e toda vez que eu ia corrigir redação da Bruna, eu mostrava pra ela. Eu tinha que mostrar. Olha aqui, Bruna, no seu texto. Você fez isso aqui, tá certo. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Por que você foi ruim? Ela, eu sempre acho que eu vou mal. Eu sempre achava. Eu sou pressão, sempre achava que meu texto tinha ficado horrível. E ela também achava, às vezes, que tava ruim, porque ela escrevia tão rápido já, depois de um tempo, que... Sabe aquela síndrome da impostora? Será que eu fiz direito? Eu tô sendo a primeira a levantar da sala. Será que a minha tá boa? Ou tá muito ruim? Antes de eu entregar, eu ainda dava uma lida, tá? Pra ter certeza. E eu ainda achava que tava ruim. O problema eram as crases, né? Sempre tinha uma bendita de uma crase. Quando não era crase, era vírgula. Eu errava sempre os dois. Fala, Bruna, o que tem aqui? Ai, que ódio. E ela sabia, ela via. E depois ela falava, eu não acredito. Essa palavra é feminino e masculino. Então por que você pôs crase? Não sei, eu pus porque eu senti que Eu tinha. achei que era. Tipo assim... Bruna, mas não tem, você perdeu o ponto por causa disso. E olha só, foram 7 anos estudando.
E a sua trajetória, ela não foi fácil mesmo. Não. Eu acompanhei, não foi fácil. Altos e baixos, dificuldades inúmeras. Mais baixos do que altos. Mas agora dias de glória. Nossa, graças a Deus chegou. Não E tão aí? de glórias assim, mas... Porque ainda tá estudando de e ainda não tá glória, tão fácil assim, mas já tá bem melhor do que no pré-vestibular, né? Me fala dessas dificuldades no sentido de ir estudar. Eu lembro que você ocupava 2 turmas. Como ela já trabalhava, como ela já era enfermeira e trabalhava no plantão, ela, às vezes, tinha ano que estudava na terça comigo e na quarta. Porque uma semana ela ia na terça, na outra semana ela ia na quarta. Só isso já é difícil, porque você não entrosa com a turma. Você não cria ali uma sensação de pertencimento com aquela turma, porque um dia você tá em uma, outro dia você tá na outra. Eu nem sabia que turma que eu dava mais, eu só ia. Juro. Mas ela não faltava. Não faltava, fazia todas as redações. Eu sei que não era fácil. Então, conta dessas dificuldades pra gente. Pode falar tudo. Então, aí eu acho que a minha principal dificuldade mesmo nem era o estudo em si, nem era ir pro cursinho, era o trabalho mesmo, que era uma rotina muito cansativa, eram plantões de 12 por 36, eu acordava muito cedo, acordava às 4 para sair para trabalhar. E eu ainda dava sorte que a instituição onde eu trabalhava era de 6 às 6 o plantão. Então eu conseguia sair às 6 e eu ainda chegava às 7 no cursinho, porque eu sempre fiz um cursinho extensivo. Não sei o que me dava na cabeça, mas eu fiz 7 anos de cursinho extensivo. Então eu ia todos os dias pro cursinho, eu saía do plantão e ia pro cursinho. Aí no outro dia eu tava de folga, às vezes eu levava marmita pro cursinho pra ficar o dia inteiro lá e assistir a aula. Aí saía 10 e pouco, às vezes meu pai me buscava, teve um ano que eu voltei de escolar, porque eu ficava com medo, né? E aí chegava 11 horas, aí tinha que comer, dormir, amanhã 4 horas de novo. E aí foi indo a vida inteira, assim, os 7 anos. E eu acho que a dificuldade mesmo era o cansaço do plantão, mas eu precisava trabalhar porque os meus pais não tinham condições de bancar para mim os cursinhos, por exemplo. Se eu quisesse fazer uma salinha e tivesse que depender dos meus pais, eu não faria. Porque, querendo ou não, é um custo alto que a gente fica tendo repetidos anos ali com o cursinho. E eu não queria, o que mais me pegava era ter a obrigação assim, eu não passei esse ano. Se meus pais virassem para mim e falassem assim, é o último ano que você vai tentar. Eu não ia ser meu último ano. Se eu não passasse, eu tinha certeza que eu não ia desistir. Eu não queria isso. Eu não queria ter esse peso da minha mãe falar, nossa, mais um ano de cursinho que a gente pagou pra você e você não passou. Então, eu sempre tinha na minha cabeça assim, se eu não passar, o problema é meu. O dinheiro que eu estou gastando, eu estou investindo em mim e o esforço está sendo meu. Então, isso daí me movia todos os dias. E também, querendo ou não, trabalhar no CTI neonatal é o que alimentava meu sonho diariamente. Porque eu estava em constante contato com a medicina o tempo inteiro. E aquilo ali não me deixava desistir. Às vezes eu via um procedimento e falava, nossa, muito bom. Às vezes ia entrar, uma mini cirurgia dentro do CTI, porque às vezes o paciente estava grávido, não dava para ir pro bloco, nem era o meu paciente, eu tava lá. E assim, isso foi me alimentando dia após dia. Apesar dos olhares de julgamento, porque quando você tá tentando medicina, é muito difícil quando a pessoa te pergunta assim, quando a pessoa fala assim, eu falo assim, eu vou pra aula depois daqui. Acho que hoje eu não vou na aula, não. Você sabe que a pergunta vai vir em seguida de, você faz o quê? Aí você fala assim, eu faço cursinho pré-vestibular. E você sabe que a pessoa vai te perguntar o que você quer. Quando você fala medicina, a palavra tem uma carga tão alta, mas tão alta, que a expressão da pessoa fala por si. Então, tipo assim, quando alguém me perguntava, você quer o quê? Eu falava medicina, a cara que a pessoa fazia já me desanimava. Tipo assim, nossa, meu Deus, trabalha e estuda, nunca vai conseguir. Inclusive, você ouviu isso de um professor, né? Nossa, meu Deus, horrível. Era muito ruim. O que mais me desanimava era isso. E assim, eu via pessoas no meu ciclo do cursinho, por exemplo, que só estudavam. Ficavam no cursinho o dia inteiro. Eu pensava assim, gente, meu Deus, nunca vou passar. Tô trabalhando e estudando e tô competindo com a gente que tá aqui dentro do cursinho o dia inteiro. Que tem tempo livre pra só investir no estudo, só focar nisso, e eu tenho que trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Trabalhar e estudar. Era incansavelmente. E isso, esses dias eu até recebi uma pergunta falando assim, Bela, como organizar um cronograma para quem trabalha e estuda? Então, qual que é a dica que você dá? Olha, não tem que ter muita disciplina, não é fácil. Porque, por exemplo, no dia que eu tava de folga, eu queria dormir até mais tarde, mas de acordo com o meu cronograma eu não podia. Se eu não fizesse, quem ia fazer por mim? É isso. Disciplina é a palavra, é algo que eu sempre falei também, né, Bruna? E eu colocava pra despertar. Aí, tipo assim, eu falava, ai meu Deus, eu quero levantar, mas eu tinha que levantar. Então, assim... Fim de semana não era só lazer. Não era só lazer. Eu lembro do Felipe, coitadinho.
Namorado Ele dela tá chegava aqui, na gente. porta, às vezes, por exemplo, como eu trabalhava, tinha semana que eu trabalhava sábado, tinha semana que eu trabalhava domingo, eu sempre perdi os simulados do cursinho, porque era 2 domingos, ou era um sábado e um domingo, e eu sempre perdia. Então eu sempre fazia em casa o que eu perdia. E o Felipe chegava na porta do quarto, tá acabando. Vou vir namorar. Pois é, eu tô estudando. Tadinho. Ah, tá. Vou ficar ali com a sua mãe, com o seu pai. Vou assistir um filme aqui sozinho. Eu posso ficar aqui do seu lado? Ele chegava na grade e falava, tá acabando, eu tô quase. Era triste. Então, ainda tem essa disciplina, porque não tem jeito. Sim. Você tem que testar o conhecimento que você tá tendo ao longo do ano no simulado. Porque é errando que você vê onde você precisa melhorar. Mas era muito difícil. Tinha dia que eu só queria dormir, tinha dia que eu acordava indisposta, tinha dia que eu estudava menos do que eu programei e tá tudo bem. E quando você fazia o Enem e via assim, não passei. E aí isso foi indo um ano, depois do outro, depois do outro, depois do outro. E aí começou a vir aquela sensação de não aguento mais. Não aguento mais. No último ano, que foi o meu 7º ano que eu fiz o cursinho, no 7º ano, na verdade, eu conversei com os meus pais, né, no meio do ano, e eu já tava com aquele sentimento de querer sair do trabalho pra focar só nisso. E aí eu conversei com a minha irmã, eu lembro direitinho desse dia, eu falei, eu acho que eu vou sair. Mas eu não sei se eu saio, não sei se eu não saio, porque eu sempre tive uma independência financeira, eu nunca, morava com meus pais, óbvio, mas eu nunca precisava de pedir as coisas, é muito difícil, assim, eu quero fazer uma unha. Sim. Pai, me dá um dinheiro. Eu não tinha esse costume e até hoje isso tá sendo muito difícil pra mim. Mas aí eu conversei com a minha irmã, ela falou assim, olha, eu acho que se você está pensando em tomar a decisão, ela já está tomada, mas você está com medo. E aí eu fui amadurecendo, durante 6 meses eu fiquei pensando nisso. Eu saí em julho, o dia 1º, foi meu último dia. E aí depois disso, o que eu fiz? Eu comprei todos os cursinhos online que eu queria fazer nessa época. Foi a época que você até voltou com presencial e eu consegui voltar. E aí eu paguei tudo que eu tinha que pagar e saí do trabalho. Eu lembro. E aí esse foi o ano Você que fez comigo um intensivo no sábado. Foi, era sábado das aulas, verdade. E aí foi o ano que eu falei, pronto, agora é meu tudo ou nada, ou agora eu vou com tudo. E se não der, eu fiz o que eu podia, porque minha última cartada era parar de trabalhar e estudar, já que não tava dando certo, eu tava fazendo alguma coisa errada na minha cabeça, né? E aí eu fiz o cursinho só de questões. Todo dia, tinha semana que eu fazia 700 questões, aí tinha redação, aí tinha simulado. E aí eu fui fazendo, mas aí chegou. Acho que, eu não lembro o Enem, acho que foi, não lembro se foi novembro. Foi aquele Enem da pandemia, né? Depois da pandemia. Foi, não lembro, nem lembro. Será que foi em janeiro? Foi o Enem de janeiro? Não, o de janeiro eu fiz em janeiro, porque eu tava com Covid, inclusive, tá. na época eu fiz a segunda aplicação, foi Então foi em horrível. novembro mesmo. Foi. E aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu tenho que começar a pensar num plano B, porque agora eu já não estou mais trabalhando e eu pegava só plantões por fora, as pessoas me indicavam. Eu lembro que você a colocava no domicílio, Instagram. E aí eu peguei muitos plantões com isso, de indicações de pessoas que eu já conheci dentro do CTI mesmo. Mas eu comecei a pensar, falei, se não der certo eu preciso de um plano B, porque eu já estava disposta assim. No final do ano eu comecei a passar muito mal, fui parar no hospital, tive muita crise de ansiedade, emagreci tipo 9 quilos até a época do Enem. E tinha aparecido, na minha família tem caso de psoríase, minha mãe tem uma doença de pele, né, autoimune. E aí começou a aparecer na minha mão, no meu braço, na época que eu tava trabalhando, e eu falei, meu Deus, eu não posso ficar doente por causa disso, né. Comecei a pensar sobre isso, falei, não, agora foi minha última tentativa mesmo, não vou desistir, vai ser um sonho da minha vida pra sempre, mas eu vou realizá-lo mais pra frente, porque agora eu não consigo mais. E aí coloquei isso na cabeça, aí eu fui pensando, e não cheguei a lugar nenhum. E aí orei muito, fiz jejum de oração, fiz tudo, e aí eu falei pra Deus, se não tiver que ser, não vai ser, mas eu vou ficar aqui parada no mesmo lugar. Enquanto o Senhor não me disser o que eu tenho que fazer, eu vou continuar aqui, enquanto você achar que eu não tô pronta pra receber a resposta, eu vou ficar aqui. E aí veio o resultado do Enem, não tinha tirado uma média tão boa quanto eu achei que eu ia tirar, né, do tamanho do meu esforço, porque eu realmente tinha me esforçado muito. Mas aí eu falei, pronto, chega, não consigo mais. Parei. E aí... Me mandou mensagem, eu falei lembro pra ela, disso. não aguento mais, não vou mais tentar por enquanto, vou dar uma pausa. Eu lembro até que eu falei com você, eu falei, Bruna, você não vai desistir. Eu não vou deixar você desistir, você vai descansar um pouco. Mas eu realmente não aguentava mais, eu acho que assim, todo mundo sabe do seu limite, né? E a gente precisa saber a hora de parar também, né? E aí eu fui ficando, aí fui me envolvendo em outras coisas, outras questões e tudo. E aí chegou em fevereiro, finalzinho de fevereiro, aí eu fiz inscrição pro ProUni, não passei, fiquei longe na lista de espera, nem levei documentação nem nada. Federal, assim, nunca foi um sonho pra mim, sempre tive sonho de passar em ProUni, nesses lugares assim, porque realmente
faculdade federal era uma realidade muito distante pra mim. Não que eu não tivesse capacidade, mas assim, eu não estava disposta a me esforçar mais tempo da minha vida pra passar numa federal. Então, o que viesse pra mim seria lucro. E aí veio a opção do FIES. Eu falei assim, eu já tinha feito FIES uma vez, um ano antes de eu passar. E eu tinha passado numa faculdade de São Paulo, outra instituição, mas eu tomei pau na documentação. Eu demorei uns 3 meses pra engolir isso, pra digerir, que não era pra mim. Mas aí eu falei, eu vou tentar de novo o FIES. E aí tentei, o FIES, ele só tem uma chamada. Tipo assim, se você não passou no primeiro, você vai direto pra lista de espera. Não tem segunda chamada, terceira chamada. Não. Se as pessoas desistiram na primeira chamada, as vagas vão pra lista de espera e vai chamando. Até acabar. Até o dia de fechar as chamadas mesmo. E aí, passou fevereiro. O FIES era no finalzinho de fevereiro. Aí passou março, passou abril e nada. E aí, no finalzinho de abril... E as aulas começam em fevereiro, né? Sim, das particulares sim, né? E no finalzinho de fevereiro, eu tava sentada na casa da minha avó, fazendo uns trabalhos com a minha prima, que a gente tinha que entregar uma encomenda. E aí eu recebi um e-mail do MEC, era umas 9 e pouca da noite no meu telefone, e o telefone tava do meu lado. Quando o e-mail chegou, o meu celular ficou, tipo, brilhou assim, e eu olhei a notificação do e-mail. Aí eu olhei pra frente, olhei pro telefone e falei, não é possível. Aí abri o e-mail e fiquei pensando, 9 horas da noite deve ser golpe, né? Não, o MEC não vai me mandar uma mensagem 9 da noite. É possível. Deposite tantos reais pra ter a sua aprovação. Não quero. Não, obrigado. Passa a vez. Aí abri o e-mail e vi que eu tinha sido selecionada na lista de espera. Aí eu chorei, fiquei super feliz e tal, só que na hora me deu aquele baque que eu falei assim, eu já tomei pau, já passei por isso tudo, cheguei na documentação e tomei pau, não vou criar expectativas. E fui levando tudo sem expectativa nenhuma, vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Levando as documentações, fazendo... Mandei tudo por e-mail, todo dia eu mandava e-mail pro cara, coitado, da faculdade. Tipo o menino pequeno no carro, já chegou, pai? Já chegou, e agora? E assim, a experiência que eu tive no FIES anterior, que foi o que eu tomei pau, foi muito ruim, porque eu tomei pau por uma coisa não tão justificável assim, e eu tentei recorrer com a ação judicial, não consegui nada. Então eu falei assim, qualquer coisa que tiver errado eu vou tomar pau de novo, então não vou criar expectativa. E fui deixando acontecer. E aí quando foi numa segunda-feira, eles me deram retorno falando que a documentação estava aceita e já me mandaram um documento que a gente precisa levar no banco para assinar o contrato do FIES. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus do céu, já tô perdendo aula, aquela confusão. Aí entrei em contato com a faculdade e eles falaram, não, pode entrar atrasada mesmo e tal. E eu pensando como que eu ia fazer com isso tudo, né? E aí na quarta-feira, eu lembro que eu fui pra São Paulo com a minha irmã, a gente foi, fez a matrícula, aquela expectativa toda. E eu falei, não, eu só vou curtir mesmo essa aprovação depois que eu fizer essa matrícula, porque eu ainda não tava acreditando. Falei, do nada. Aí na quarta-feira eu fiz a matrícula, na segunda-feira eu estava morando em São Paulo. Eu lembro que sabe como que eu fiquei? Gente, você contando, me veio na mente. Eu tava fazendo uma live no Instagram. Você tá rindo, porque você... gente, isso que a Bruna fez comigo. Isso que a Bruna fez comigo. Ela já havia me mandado uma mensagem no WhatsApp, eu não vi, porque ela já me conhece, meu WhatsApp. Mas eu hei de melhorar. E aí eu demoro pra responder o WhatsApp, né? Então ela me mandou mensagem falando que havia sido aprovada, eu não vi. Aí eu tava no meu Instagram fazendo uma live e ela entrou na live. Aí eu falei, a Bruninha entrou e tal. E ela falou assim, inclusive passei, fui aprovada, passei, fui aprovada. Gente, quando eu li aquilo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar na live, eu ia chorar. Deve ter isso no feed, deve ter isso. Ela falou assim, já tô aqui em São Paulo. Você entrou na live? Eu entrei no finalzinho, foi. Nossa, mas foi muito surreal, assim. É muito difícil, desafiador. Mas, assim, eu já tinha na cabeça que eu tava disposta. Eu sempre falei com o Felipe, que é meu namorado, né? Em qualquer lugar que eu passar, eu vou. Sim. Assim, que não seja fora... Eu pensava assim, São Paulo, Rio até que vai, sim, mas tipo pro sul, essas coisas eu não teria coragem, porque eu sou muito apegada com a minha família. Muito longe, e é uma cultura muito diferente também, né? Mesmo sendo aqui pertinho e eu voltando sempre, eu já quase morro. Eu até falei com ele aqui que eles são muito agarrados, né? Vocês namoram há quanto tempo? 10 anos. Eles namoram há 10 anos. Tem mais tempo de namoro do que eu e tu de casados. É isso. E aí, assim, desapegar, eles não desapegaram, porque eles falaram que encontram todo mês. Mas é difícil ver todo dia, poder ver. Porque às vezes você tá aqui em Belo Horizonte, mas às vezes, hoje não vai dar pra encontrar porque eu tô estudando. Tudo bem, mas no dia seguinte dá. E você sabe que a pessoa tá ali, a metros, né? A quilômetros ali, pouquíssimos. A minutos você tá na casa da pessoa. Agora, São Paulo. É. Tenso.
Mais um desafio. Eu ainda sofro, agora que eu vou voltar das férias, tô ferrada. Aí agora nas férias fica agarrado de novo, volta e aí vai pra São Paulo. Porque, tipo assim, não é só a faculdade. Sim. É a compra, é a comida, é a Sim. casa, é a roupa que você tem que lavar, é tudo. A rotina, né? Mudou muito a minha rotina e eu entrei atrasada naquele desespero todo. Mas o povo ficava falando assim, eu fiz as provas depois, atrasada, matéria que eu nem tinha visto, tive que estudar sozinha, só que eu já era muito acostumada com isso por causa do cursinho, né? Apesar de ser muito diferente, eu ainda não me acostumei, porque eu vim muito do tradicional e lá é PBL, né? É aquela metodologia ativa. Isso é interessante dela comentar sobre, porque tem gente que não sabe dessa diferença. É aquela metodologia ativa, não tem aula no quadro, tudo você tem que por exemplo, tem um estudo prévio antes, você não pode chegar lá sem saber a matéria, tudo tem um roteiro, então é praticamente você estudando sozinha. Tem um dia na semana que a gente tem uma aula à tarde, que é tipo um resumo daquela matéria que você tá vendo, mas é muito rápido. O resto tudo é você e você. Então tinha que estudar muito em casa, fazer tudo sozinha praticamente. E aí já tinha prática, tinha unidade básica toda segunda, e eu perdidora, não sabia nem, não sei até hoje, nem andar de metrô, eu tinha que ir de metrô pra UBS, eu não sabia nada. Aí eu entrei numa época que era aula prática tem prova, né? E aí eu tinha tido, a minha aula prática foi a prova. Eu não tinha tido nenhuma prática, aí eu falei, vou assim mesmo. Era coisas que eu já tinha um conhecimento prévio por causa da enfermagem, então me ajudou muito. Aí fui, deu super certo. Agora, graças a Deus, já acabei o primeiro ano. Agora você tá no terceiro período. Tô no terceiro período. Gente, passa muito rápido. Muito rápido. 1 ano e meio já. Eu fico pensando que ano que vem já sou meio médica, olha aí. Meu Deus. E valeu a pena, assim, agora que você passou, agora que tudo passou, todo o perrengue passou, que agora você já tá na faculdade. Vale a pena? Nossa, a sensação de você estar vivendo seu sonho ali, na prática, todos os dias, é surreal. Às vezes eu nem acredito, eu falo com o Felipe sempre, falo, nossa, eu nem acredito que eu tô vivendo isso tudo, porque é muito surreal. Ai, gente, não aguentei. É muito bom. Não aguentei. Tem uns, assim, que... deixa eu respirar, deixa eu beber uma aguinha aqui. Porque é sobre isso, assim, é difícil mesmo, gente, é difícil, ninguém nunca falou que vai ser fácil. Vocês querem cursos muito concorridos. E, assim, nem letras, que eu brinco, né, que é fácil entrar, mas é muito difícil você se manter no curso. Por quê? Porque é tudo muito diferente, pessoas que te desmotivam, as situações da nossa vida mudam muito, provas, aí você começa a trabalhar, então é totalmente diferente. Eu imagino assim, sair da sua cidade, ir para outra cidade, deixar a sua família, ela é muito agarrada com a irmã, com o namorado, já tinha toda uma estrutura aqui, e aí morar longe e passar por tudo isso é muito difícil, mas ouvir ela falando assim, valeu a pena? Nossa, faria tudo de novo, tá? Eu passei muito perrengue, mas faria tudo de novo. E tá passando e ainda. Eu agradeço muito por não ter desistido. Eu fico pensando, nossa... Você tá muito mais madura, né, hoje em dia. Se você tivesse entrado com a cabeça de 19, 20 anos... Não, e assim, a faculdade em si é muito difícil, né? Todas as matérias é muito difícil, é tudo muito novo. É uma realidade muito diferente, pelo menos para quem entra pelo FIES e pelo ProUni, é um abismo gigantesco, de verdade mesmo, assim. Tanto de coisas financeiras como de jeito das pessoas, sabe? Assim, eu ouvi muito falar, mas não acreditava até eu entrar. E é realmente uma exclusão mesmo, assim, que a gente vive. Então, se você não tiver... Você entrou pelo FIES. Você é bolsa. Aí o FIES, às vezes, a gente tem desconto em algumas coisas de produtos, por exemplo, da faculdade da Atlética. Aí o FIES só dá prejuízo. Aí o aluno do ProUni só dá prejuízo. Só que assim, se você não tiver uma cabeça boa para lidar com isso, não vá. Sim. Porque é pesado mesmo. E é uma realidade assim. Porque quem entra pelo FIES e pelo ProUni já tem uma condição financeira mais baixa. Porque para você concorrer a esses programas do governo, eles olham a média salarial per capita da família. Então, querendo ou não, quando você entra numa faculdade de medicina que é muito elitizada, é um abismo social muito grande. Lá a mensalidade é quanto? Integral? 11.030. Esse semestre aumentou R$660. É surreal. E aí você pegou FIES de quanto? Na verdade, hoje o FIES não tem uma porcentagem, ele tem um teto máximo que você consegue financiar. Isso. Qual que é o teto máximo que você conseguiu pegar? Agora o teto aumentou para 8.000 e alguma coisa. Eu ainda não peguei esse novo, que eu vou pegar agora no próximo aditamento. Mas ele financiou assim, 7.000 e pouco. E aí o que sobra você tem que pagar, se vira. Sim. Se for aumentando todo ano, lá o aumento é anual. E aí você tem que arcar com o resto. Sim. Fora com o que você precisa viver, né? Moradia, deslocamento, alimentação. Mas pelo menos lá em São Paulo tem, assim, muitas facilidades para quem é do FIES. Você tem bilhete único para andar no metrô, você não paga nada, sabe? É bem legal. Então é aquele bullying, né? Tipo assim, o aluno bolsista.
É muito bullying. Dos próprios colegas e da faculdade também. É nítido você ver quem é do FIES, quem é do ProUni. É muito diferente. Eu passei por isso, assim, na minha escola, né? Eu era a bolsista. Minhas amigas todas de Nike Shox branco, não sei nem se você já viu Nike Shox branco, já viu? Já. Era moda na minha época, tudo bom. E eu de All-Star branco, porque era o que minha mãe conseguiu me dar. Ela falou, Isa, mas é branco. Ô, mãe, obrigada. Não é a mesma coisa. Mas pelo menos é branco. E realmente, assim, a discrepância é muito grande. Mas tá bom, você tá lá e é isso que importa. Isso que importa. O resto, você pensa só no depois. Mas a gente entra e já fica assim, ai, será que eu vou formar? Dá um desespero. Mas assim, tem que se esforçar mesmo. E é um eterno esforço, gente, não tem jeito. Quando você entrar na faculdade, você vai ver que é muito difícil você conseguir fazer uma prova para dar uma monitoria. É muito difícil você publicar um artigo, é muito difícil você entrar num projeto e você vai precisar disso para você fazer uma residência. É tudo muito porque quem difícil, tiver vai passar na sua frente. Você vai viver num eterno. Você vai ter a prova de residência. Sim. Então, assim, é aprender a lidar com essas adversidades. Se a gente for pensar assim, hoje eu tô desanimada. Porque com certeza na sua época você de cursinho... Não tem essa opção, não, gente. Com certeza na sua época de pré-vestibular, você tinha. Nossa, hoje eu tô com tanto desânimo. Falta de foco, porque são as maiores dúvidas que eu recebo. Nossa, eu não tô focada hoje. Nossa, eu tô tão desanimada, tô tão cansada. E uma analogia que eu sempre uso é a seguinte. Imagina hoje, a gente acordou. E aí, todos os motoristas de ônibus estavam desanimados. Todos os faxineiros, eles falaram assim, eu não tô com tanto foco hoje para trabalhar. E eles não foram. E os policiais, não sei, sabe, se hoje eu quero trabalhar. Nossa, eu tô mexendo muito no celular, não tô conseguindo, perdi o horário. E aí, o que acontece? A nossa sociedade, ela entra em pânico. Então, adulto, gente, o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo coisas de adulto, que são faculdades, universidades. A Ana, minha filha de 2 anos, ela não vai pra faculdade, porque ela é um neném. Então, quando você quer coisas de adulto, você precisa ter comportamentos de adulto. E aí, desânimo, falta de foco, sabe, assim, falta de motivação, isso acontece com adulto também. Mas a gente para pra pensar e fala assim, é o que você falou, é a fala que você teve. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Sim. E aí, a sua vida vai passando, o ano vai passando, você vai pensando assim, e aí? Sabe? Então, levanta a bunda, vai estudar mesmo, bate uma água na cara, sabe? Fala assim, tenho que estudar e é isso e pronto, acabou. E na faculdade é isso, você pode acordar desanimada hoje, não vou, e amanhã você vai fazer como? Como que você perdeu? E aí as matérias, sabe? O que você vai fazer quando a prova chegar? Aí eu lembro de um caso, né, de uma amiga minha, tomara que ela nem assista esse podcast, que ela não entendia, ela não internalizava o ser adulta. Então, ela ia pra faculdade, ela ficava lá na praça de serviço, trocando ideia, conversando, mas ela saía, gente, eu não conseguia entender, ela saía de casa e ia pra faculdade, mas ela ficava lá conversando. Depois a gente ia almoçar, ela não ia pras aulas da tarde, e ela não trabalhava, enfim. Aí um dia chegou uma carta pros pais dela, falando que ela tinha sido jubilada por falta. Gente, já parou pra pensar nisso? Você conseguir conquistar o que você sempre quis e aí você ser jubilada por falta. E aí depois foi para outras faculdades, foi jubilada também, enfim. Hoje eu não sei o que deu dela, mas tomara que ela tenha entendido que ela é adulta, né? Por quê? Porque, gente, quando você quer alguma coisa que é difícil, tudo na vida é difícil. Certas coisas, elas têm dificuldades diferentes. Mas você tem que criar um planejamento, um cronograma e traçar essa meta. E com organização não dá certo, não tem jeito. Hoje você pode ter acordado desanimado e não fazer tudo que você propôs a fazer. Sim. Ontem eu fiz meu planejamento, hoje eu vou fazer isso tudo, tá? Mas eu fiz só 3 coisas, tá? Ótimo, é melhor do que não ter feito nada. Comemore as pequenas vitórias. Sim. No dia seguinte você replaneja, reorganiza, mas você fez 3. Agora ficar o dia inteiro sem fazer nada. Não dá. Não dá. É um dia perdido. E eu vou te falar, viu? Era a pior sensação, às vezes, pensar assim, queria dormir. Aí depois eu pensava, nossa, mas daqui a 1 mês tem Enem. Não dá pra dormir. Rapidinho se animava. E o tempo passa, gente, não adianta. Ficar empurrando com a barriga, vai chegar a hora do vestibular. E ele vai te mostrar se você não tiver feito nada. Sim. Não tem jeito. Não existe milagre. Bruna, e você bateu... Gente, vou tirar a roupa aqui só um minutinho, porque tá muito quente. Você bateu na trave, Bruna, 6 vezes. Por que você acha, assim, que você ficou tão perto de passar e não passava, não passava, e assim... E aí já emenda no seguinte, se você pudesse encontrar com a Bruna lá de 2016, o que você falaria pra ela, assim? Amiga, você tá batendo na trave todo ano. Por quê? Não, eu acho que
muitas das vezes que eu bati na trave foi porque eu odiava matemática com todas as minhas forças. E pra mim, eu ia ali empurrando ela com a barriga até. Só que eu nunca saía dos 600 e pouco. E não tem jeito, matemática é uma coisa que decide muito o vestibular da gente. Tanto matemática quanto a redação. Eu falo que elas são uma dupla, né? Redação você focou muito, a gente investiu muito, mas a matemática não tipo assim, acompanhou aí os seus. quando eu percebi, eu falei assim, opa, redação já deu, agora acho que eu vou pra matemática. E eu comecei a fazer todos os dias 40 questões de matemática. A minha maior nota acho que foi 836 que eu consegui tirar em matemática, mas assim, subiu minha média muito, então não adianta. E outra coisa também, imprescindível, não adianta assistir aula. Todos os dias você tá no cursinho, você pode ficar no cursinho o dia inteiro vendo aula. Se você não sentar sua bundinha na sua casa, no cursinho, em qualquer lugar que você esteja, e não fazer exercícios, não vai dar certo. Não tem jeito. Bom. Ah, mas eu faço 30 questões, acerto 10 e erro 20. Você errou as 20 por quê? Então é ali que você vai conseguir lapidar. Eu lembro que quando eu saí, eu fiquei esses 6 meses sem trabalhar, só estudando, eu tinha um caderninho de erros. Eu anotava tudo, tipo assim, fiz uma questão de história de todos os assuntos misturados. Eu errei o quê? Revolução Francesa. Eu voltava nas minhas fichas, que eu tinha mania de fichas, e lia tudo sobre Revolução Francesa, e eu não errava mais. Então, os seus erros vai servir pra você ver o que você precisa melhorar. Não tem jeito. Nossa, eu sempre falo isso aqui no canal. Na vida a gente tem sempre 2 caminhos. Ou o sucesso ou o aprendizado. Não é que você falhou. Esses erros, eles vão servir de aprendizado. Muitas vezes desmotiva a gente fazer questões e errar muitas questões, né? Mas quando você consegue Qual que é o enxergar motivo isso pelo por um qual você lado errou? positivo, você cresce. Muito, ótimo. muito, muito. E o que mais que você tinha me perguntado? O negócio do Ai, retiro. da Bruna de 2016. Ai, meu Deus, eu acho que se eu encontrasse a Bruna de 2016, eu ia falar, você vai sofrer, né? Vai sofrer muito, o caminho vai ser árduo, vai ter várias pedras no caminho, pessoas vão te desmotivar, pessoas não vão acreditar em você, mas não desiste, porque uma hora vai ter que dar certo. Quando você não desiste, uma hora vai dar, não tem jeito. Se você tiver... Eu fiquei 7 anos fazendo cursinho, correndo atrás da mesma coisa, com o mesmo objetivo. Uma hora ia ter que dar certo. Você tá com quantos anos agora? Eu estou com 26. Não. E você tá se achando velha? Tô, muito. Para! Tem gente na minha sala com 17 anos, Bela. As meninas estão fazendo aniversário de 18. Você tem cara de 17. Meu Deus, eu vou formar com 31 anos. Não, e 31 tá velha? Tá vendo? Ó, ela acabou de falar na minha cara que eu tô velha, porque eu tô com 30. Gente, o que vocês precisam entender? Deixa eu explicar isso pra vocês. Pra você também, senhora. E pra vocês. Gente, 30 anos é o ápice de tudo que você pode conquistar. Você tá ali em plena atividade, porque você tá com a cabeça muito mais madura. Hoje em dia eu me vejo muito mais madura do que quando eu tinha 20 e poucos. Sim. Nossa, muito mais quando eu tinha 17. Eu com 17 eu tinha a cabeça desse tamanho. Então assim, vamos supor que alguém aqui que tá assistindo a gente passe com 30. Essa pessoa só vai estar velha se ela for morrer com 40. É verdade. Quantos anos que você ainda vai viver? Não, e eu tive uma crise dos 20, quando eu tinha 23 anos, eu tive uma crise, eu tive. E eu fiz a burrada de colocar no ProUni, eu tinha bolsa, e eu coloquei enfermagem. E tipo, eu passei na faculdade pertinho da minha casa, com bolsa 100%. E aí minha mãe falou, ai, vai filha, por que você não vai? Eu me caí naquele limbo, né? Eu falei, putz, acho que eu já tô velha, 23 anos, tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Já fiz... Eu já estava no 5º ano de cursinho. Falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Acho que eu vou entrar. Preciso fazer alguma coisa. Ela já trabalhava horrores, já estudava horrores. E eu caí no livro. Aí depois eu parei e pensei, falei, poxa, o tempo vai passar de qualquer jeito. Se eu estiver estudando pro Enem, vai passar. Se eu estiver fazendo enfermagem, vai passar. Eu vou ser feliz. E, tipo assim, eu já tava na área da enfermagem como técnica. E eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria pra mim. O que eu queria da enfermagem, eu sempre tive, que foi o técnico. Eu amo de paixão. Tanto que quando eu fui sair do trabalho, eu quase morri. Porque eu amava muito. Pois é, então você já fazia muita coisa. Sim. Quando você tiver 50 anos, você já vai ter trabalhado 20. Olha o tanto que você já vai ter feito de coisa. E eu pensei nisso, eu falei, não vou. E eu nunca mais fiz isso. Eu falei, eu nunca mais vou colocar para qualquer curso que não seja medicina, porque não é isso que eu quero. Eu sempre fui muito convicta do que eu queria. Tanto que quando eu estava no ensino médio, eu fiz o técnico de enfermagem, foi para ter certeza. Eu falava assim, ai, ser médica é muita responsabilidade, eu vou fazer um técnico para eu entrar na área e ver se é isso mesmo. E aí foi só Você amou e concretizou. certeza disso. E nesse meio tempo eu fiquei apegada também na fé, porque, nossa senhora. E sobre fé? Vamos fechar esse episódio falando de fé.
Não, foi uma coisa assim que me sustentou. Eu lembro que nos meus 6 meses que eu saí do Vila da Serra, né, onde eu trabalhava, eu fiquei assim, num limbo, né? Porque quando a gente está estudando muito, a gente se afasta muito de Deus. A gente nunca tem tempo para fazer nada. A gente vai ter tempo para ir na igreja, a gente vai ter tempo para orar, a gente vai ter tempo para fazer um devocional. Não tem. Quando eu deitava para dormir, eu pensava, começava a orar, eu dormia. De tão cansada que eu tava. E aí eu fui percebendo que meu relacionamento com Deus estava fraco, estava fraco, estava fraco. E a gente sente, né, que a gente vai ficando fraco em relação a isso. E eu lembro que o Enem era em novembro. Em outubro, a minha mãe falou assim comigo: filha, vai ter um encontro numa sede da igreja em São Paulo e tal, no Solo Sagrado de Guarapiranga. Vão ser 10 dias de aprimoramento e tudo. Aí eu falei: tá, mas e aí, que dia? Aí ela falou: dia tal, dia tal. Eu lembro que voltava no feriado de finados. Na cara do Enem. Aí eu falei assim: mãe, eu vou ficar 10 dias sem estudar, você tá doida? Aí ela falou assim comigo, eu achei que ela ia falar: vai, não sei o quê. Ela falou assim comigo: você que sabe. Gente, quando mãe fala, você que sabe. Nossa, doeu na minha alma. Mexe. Aí eu fiquei uns dias refletindo naquilo, eu falei: eu acho que eu vou. Porque, assim, não adianta você estudar muito e não estar pegada na fé. Porque se não for aquilo que Deus quer pra você, não vai acontecer, não adianta. E eu ficava pensando muito nisso. Será que esse é meu propósito? Será que é isso que Deus quer pra mim? Todo mundo vem na vida com um propósito. Qual será o meu? Será que não é isso? Eu tô tentando e Deus tá me mostrando que não é e eu ainda tô insistindo. Aí eu falei: eu acho que eu vou. E foram, sim, os 10 melhores dias da minha vida. Eu pedia respostas todos os dias de manhã quando eu fazia oração no altar e ele foi me dando durante esses 10 dias. Então, assim, eu voltei, pra você ter noção, eu não peguei mais em nenhum livro, eu não fiz nada mais, não fiz nada. Eu só fui fazer o Enem. E só depois que eu consegui fortalecer meu relacionamento com Deus, que eu consegui passar. Não, gente, isso é muito impactante. E eu ficava pensando assim, gente, porque eu acho que eu tô realmente, errada. ao longo da jornada de um vestibulando, ele deixa a fé de lado. E outra coisa, também rezando toda vez pedindo resposta, né? Às vezes a resposta estava na minha cara e eu não enxergava. Não adiantava nada. Porque você não estava tendo relacionamento? Sim, como Exato. você vai enxergar o que ele quer te dizer? Não tem jeito. Só depois que eu consegui enxergar, mesmo assim, real. Falei: não, agora eu entendi. E quando eu desisti, eu falei: não, também não vou tentar mais, mas também não vou fazer nada. Não coloquei nota em outro curso, não fiz nada. Eu falei: vou ficar parada aqui no mesmo lugar. Se você falar pra frente, eu vou pra frente. Se você não falar nada, eu vou ficar aqui. E eu fiquei. Ou seja, quando você parou e se viu dependente de Deus, 100% falou assim: Deus, agora o Senhor cuida de mim. Ele cuidou. Literalmente. E uma coisa que eu pensava muito também, eu condicionava muito, Bela, muito a minha felicidade na medicina. Eu sempre olhava pra pensar: meu Deus, eu nunca tô 100% feliz. Se eu tô numa festa com a minha família, eu não tava 100% feliz. Se eu tô no cursinho, eu não tava 100% feliz. Se eu tava trabalhando no hospital como técnica de enfermagem, eu não tava feliz porque não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, não era aquilo que eu queria estar fazendo. E eu comecei a parar pra pensar, falei assim: meu Deus, mas a gente vem na vida pra ser feliz, se eu não tô sendo feliz, tá errado. E aí eu comecei a pensar muito nisso, eu falei: eu não posso ficar nisso, eu não posso ficar nisso, não posso ficar nisso, eu preciso de um tempo pra mim. Eu não tava sabendo nem mais quem eu era. A minha vida era estudar, trabalhar e correr atrás da medicina. Você se perdeu. O tempo inteiro. Eu falei: não. Aí foi a hora que eu decidi. E aí eu comecei a ficar doente. Teve vários episódios de crise de ansiedade. Eu emagreci. Falei: não, agora eu preciso de um tempo. Aí eu resolvi parar. Graças a Deus, né? Ainda bem que você parou. Ainda bem. Ainda bem que você se conectou, né, digo com você respiro. mesma, com Deus. Com E tudo. pediu a Deus para cuidar de você. Eu tava conversando esses dias até com o Túlio sobre o contentamento. A gente tava numa dinâmica e aí perguntaram, né, pra gente palavras que resumem quem nós somos no mundo, no nosso profissional e com a gente mesmo, né, na família. E aí, algo que eu reflito muito sobre isso é que eu tenho estado contente, feliz, sabe? Bem comigo, bem com quem eu sou, bem com a família que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com o propósito que eu exerço com vocês, com meus alunos, sabe? E eu acho que é sobre isso, assim, você estar feliz com quem você é e com as bênçãos que Deus te dá. Porque até estudar pro cursinho é uma bênção. Você tem que enxergar o lado positivo. Hoje eu consigo olhar pra trás e pensar o quanto eu era privilegiada. Eu conseguia trabalhar, eu conseguia pagar os meus estudos. Aos poucos eu tive a minha família que sempre me apoiou, sempre falava: não, vai dar certo, vai tentando, uma hora vai dar certo. E aí a gente tem que conseguir enxergar até quando tá ruim,
tá bom. Não, se a gente parar pra pensar nas coisas micro, sabe? De todos os dias. Você tinha um namorado que nunca te foi um peso. Nunca. Sempre te incentivando. Quantas meninas que me falam assim, nossa, meu namorado quer terminar comigo, meu namorado fica me chamando pra sair, meu namorado fica me cobrando. Ele nunca te cobrou nada. Claro, cobrava carinho, mas num jeito normal. E olha, eu nem tive a dificuldade de ter às vezes, porque eu entendo que hoje em dia, olhando pra trás, eu tive muitas amigas, muitos colegas, muitas pessoas próximas a mim no cursinho e até na salinha mesmo, que os pais pressionavam. Sim. Tipo assim, às vezes você, sei lá, assistia um filme no domingo, mas você devia estar estudando. E os meus pais nunca foram assim. Minha mãe sempre fala, você estuda pra você, você faz o que você quiser. E isso pra mim já era um privilégio gigante, porque eu imagino o quanto deve ser ruim ter pressão familiar. A Ingrid, aqui no podcast, ela fala que o pai dela o tempo todo falava assim, não, minha filha, faz psicologia. A mãe dela, não, minha filha, vai fazer nutrição, vai fazer veterinária, não é possível que você vai ficar estudando. E aí, assim, a família toda pressionando e aquilo... Você pensa E em fora desistir os o tempo parentes todo? de fora, Nossa, né? Que acham que você tios, nunca vai conseguir nada. Nada. Literalmente. E pra gente fechar agora, dá um conselho pra quem tá assistindo a gente. O que você falando assim, ó, do fundo da alma da pessoa que tá te assistindo nesse vídeo. Esse ano, o conselho tem que ser direto, porque é o último ano dessa edição do Enem, desse modelo, desse formato. Então, eu acho que é o ano da aprovação, é o ano do gás, é o ano de você levantar e falar, tô pronta para dar o respiro final é esse ano que eu preciso dar. Então, não desiste, se programe, se organize, monte uma rotina, monte um horário de estudo, cuide de você também, que a gente não é de ferro, né? A gente tem que cuidar da saúde mental, fazer um exercício físico, ter momentos de lazer. Não é crime, porque eu achava que era. Eu achava que eu estava super errada quando eu saía para fazer qualquer coisa que não fosse estudar. E assim, eu acho que quando a gente quer uma coisa do fundo do coração, faça até uma reflexão mesmo na sua vida. Pare para pensar o que você vê vocês fazendo no futuro. Se não for outra coisa, não vier na sua cabeça outra coisa que não seja a medicina, vá em frente, não desiste. Vai ter desânimo, vai ter gente duvidando de você, vai ter tristeza, vai ter choro, vai ter nota ruim de simulado, vai ter tudo, vai ter competição no cursinho, que era o que mais tinha, quem tirava maior média no TI, quem ia melhor nas redações. Mas a gente se conhece, a gente sabe aonde a gente precisa melhorar, a gente sabe onde a gente tem que lapidar. E cada um tem o seu processo, a gente tem que curtir esse processo da melhor forma, né? Porque a gente leva isso como um fardo e não é. Hoje eu consigo enxergar que não é. Mas se eu tivesse conseguido enxergar isso há 5 anos, há 4, 3 atrás, com certeza a minha jornada teria sido muito mais leve. Não, é por isso que a sua história é tão importante, assim, por causa disso, por causa dessa jornada de perseverança que você teve, disciplina, que foi a palavra que você falou, e também sobre esse planejamento de estudos. Sim. Né? Você começou a lapidar, só no fim que você começou a perceber suas falhas, seus erros, você começou a melhorar, a lapidar. Nossa, se quando eu tivesse começado eu soubesse só que eu não precisava me comparar com ninguém, que cada um tem o seu processo, eu já seria outra pessoa. Sim. Nossa, porque dói demais. Se comparar é péssimo, muito. Gente. E a minha realidade não era igual a de ninguém da minha sala. Então, doía muito me comparar. Era triste. Mas agora é feliz, né? Sim. Leve, alegre. Olha, eu acho, inclusive, que a gente tem que fazer depois uma parte 2. Sim. De você contando só da faculdade, só dos seus processos de estudo. E aí a gente vai chegar aqui e vai receber uma Bruna blogueira. Ai, amei. Youtuber, TikToker, Instagramer, falando de tudo. A gente tem que tentar ajudar os outros de alguma forma, né, Bela? Eu acho ótimo. Gente, a Bruna sempre teve resumos incríveis de estudos, flashcards de redação. Eu não tenho coragem de fazer, você acredita? Não acho que tem que desfazer, não. Apego. Eu acho que vai servir para outros estudantes, sabe? Porque tem, por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma aluna minha que vai estudar comigo agora esse ano, e ela falou, Bela, eu acho que só estudar por aula tá errado. Eu falei, tá errado. Ela falou, mas eu não sei por onde começar. Então, você tem muito a agregar nesse sentido também, sabe? Mostrar seus resumos, como que você fazia isso. Eu acho que é muito legal. Então, assim, parte 2 de uma Bruna blogueira vem aí. E uma coisa também que a gente tem que falar muito sobre o FIES. Sim, verdade. Porque muita gente perde muita oportunidade por não saber como funciona o processo. Que não é fácil, mas que é super... Se você souber jogar com ele, não dá. Eu acho que tem que ter uma parte 3. Olha só, a parte 2 falando de estudos, flashcards e resumos.
E parte 3 falando só do FIES. Eu acho que tem que ter 3 vídeos aqui da Bruna. Tem uma playlist, gente, da Bruna aqui, porque tem tanta coisa que ela tem pra acrescentar, sabe? Bruna, tem muito orgulho de você. Ai, Bela, eu agradeço muito, muito a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, da Ana, do Túlio, que corrigia minhas redações e escrevia no meu rodapé. Eu tenho uma foto disso até hoje. Você vai ser a melhor médica de BH. Isso era um incentivo, nossa, muito bom. Eu agradeço Sempre muito tudo que você fez que por isso ia mim. chegar. Não, foi muito importante pro meu processo, de verdade. Nunca vou esquecer. Nossa Senhora. E, gente, é isso, assim, terminando mais uma vez um podcast aqui com o cheio de lágrimas. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso você tem que aprender, porque você vai fazer em breve. É verdade, isso eu não sei. Tem que pedir os likeinhos, a gente tem que mendigar um biscoito. Isso, uns verdade. comentários. Quer ver mais Bruna aqui, ó? Manda aqui, volta Bruna, fala do FIES. Hashtag. Hashtag volta Bruna e coloca suas dúvidas também. Que você tem sobre estudos, que você tem sobre FIES, que você tem sobre tudo, né? Sobre desânimo, fé, né? Que a Bruna tem muita coisa pra falar sobre fé também. E é isso. Obrigada, viu, Bruna? Eu que agradeço o convite. Conte sempre comigo. E é isso, gente. Tamo junto e tchau.